você abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 17. Peço misericórdia aos irmãos. Hoje a voz é o que tem. A tosse vai atrapalhar um pouquinho. Vocês vão ter que ficar irritados ouvindo essa voz rouca. Mas assim como Cristo teve graça de vocês, tenham graça de mim também. Apocalipse 17. Apocalipse 17, leremos todo este capítulo. Essa é a palavra do Deus Todo-Poderoso, e Ele fala com a sua igreja mediante as seguintes palavras: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e que não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, que quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, e também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus.
A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Até aqui a palavra de Deus. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor por mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós lemos a sua palavra e somos gratos por ela. Pedimos agora que o Senhor nos ajude, Deus, tenha misericórdia da sua igreja, para que possamos reconhecer a sua voz no meio de tantos sinais e enigmas dessa literatura escrita por João. Que o Senhor fale ao nosso coração, nos capacite, Deus, essa é a nossa oração. E assim fazemos em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. É interessante vermos que toda grande história, ela é feita por alguns tipos de personagens diferentes. Toda grande história, ela tem personagens bons e personagens maus. Esses são os que mais aparecem na história, esses são os agentes mais comuns da narrativa. Porém, toda grande história também tem personagens escondidos, que são os verdadeiros atores, os verdadeiros comandantes e governadores de toda a narrativa. Estes principais, eles não têm o seu nome apresentado desde o começo. Pelo contrário, eles estão lá agindo por meio dos seus vassalos, digamos, e na medida que eles os comandam, em algum momento, eles surgem e eles aparecem para revelar quem eles verdadeiramente são. Aqui a descrição de Apocalipse, ela toma uma direção bem parecida com uma narrativa assim. Ela mostra personagens que são personagens não tão importantes assim. Apesar da sua importância em fazer o mal, como por exemplo nós vimos nos capítulos 14, 15 e 16, no que diz respeito aos rejeitados, aqueles que rejeitam a Deus e por isso também são rejeitados pelo seu amor. Esses que não sabemos o nome, que são uma multidão gigante, que ocupa grandes lugares e o seu número é incontável, esses não têm seus nomes descritos. E a narrativa anterior, ela tratou toda desses que não aparecem de forma tão importante na narrativa. Mas a narrativa, especialmente do Apocalipse, ela não pode incluir apenas os pequenos atores. Ela também tem que tratar daqueles que são os grandes, os maiorais, que realmente fazem as coisas acontecer. Nesta nova sessão que se inicia no capítulo 17, é uma nova narrativa de Apocalipse, nós veremos Deus atuando com os grandes atores, Deus lidando com os grandes personagens, que na verdade são aqueles que manipulam os pequenos e que fazem com que a sua vontade se sobreponha sobre todos aqueles que estão abaixo deles. Primeiro deste grande ator é chamada de a grande meretriz. A grande meretriz, ela não tem dentro do livro do Apocalipse até aqui uma participação tão enfática. Apocalipse cita a grande meretriz, a chama de a grande Babilônia por algumas vezes, e até aqui nós sabemos muito pouco dessa personagem, que é a grande meretriz ou a grande Babilônia. Nós sabemos que ela perseguia os crentes. Também sabemos que ela tentava-os de diversas maneiras e que o seu objetivo, como uma grande meretriz, era envolvê-los em determinada prostituição. Também vimos algo que aqui é crucial. A linguagem, apesar de ser uma linguagem que fala de prostituição, ela não diz respeito apenas a algo que seja sexual. Prostituição aqui em Apocalipse quer dizer muito mais do que isso. A palavra de Deus nos ensina, por exemplo, mesmo nos profetas como Jeremias, como Isaías, que quando adotamos um outro Deus,
como Senhor de nossas vidas, nós estamos nos prostituindo com Ele. Essa prostituição não tem nada a ver com corpos humanos. Essa prostituição tem a ver com trazer para dentro de sua casa algo que não deveria estar ali. E a comparação, então, ela faz muito sentido. Tomar um Deus, como o Antigo Testamento, vimos Israel fazer várias vezes, como Baal, levá-lo para sua casa, adorá-lo ali, render-lhe louvores e cantar a ele. Isso Deus via como uma prostituição do seu povo. Essa prostituição agora, ela toma esse significado maior quando nós vemos essa que agora será chamada de a grande meretriz. A visão, ela, apesar de ser diferente, ela não é totalmente distinta do que João estava vendo até aqui. João vê um daqueles 7 anjos, os 7 anjos que lançaram os 7 flagelos. Eles agora, um deles, não sabemos qual, ele volta à narrativa para que ele pudesse agora apresentar algo novo para João. Esse anjo vem e chama João para ver algo que ele tinha que reconhecer dentro da descrição do que estava por vir. João vê e esse anjo mostra a ele um julgamento. Observe bem o que o versículo 1 diz. Ele está mostrando julgamento. Mas no capítulo 17 nós não estamos vendo o julgamento. O julgamento virá no capítulo 18, que provavelmente, com a graça de Deus, veremos na semana que vem. Mas aqui, o julgamento inicia-se a ser descrito. E nessa descrição do julgamento, é necessário que apresentem-se os fatos a respeito daquele que está sendo julgado. É curioso pensar que muitos já olharam para Apocalipse 17 e temeram, e veja bem, o próprio João temeu, é o que o versículo 7 vai dizer, 6 e 7 vai dizer, que ele se admirou e ficou tomado de espanto. Por que João se admirou e ficou tomado de espanto? Porque ele se esqueceu dessa primeira palavra, julgamento. Nós veremos a grande meretriz, mas a ideia de ver a grande meretriz não é que nós a olhemos para temermos ela. A ideia não é que a gente se amedronte, inquiete o coração, fique tomado de pavor. Esse não é o objetivo deste livro de Apocalipse para a igreja de Cristo. Aqui, a grande personagem do lado do mal, que é a grande meretriz, ela está sendo julgada. Mas antes dela ser julgada, é necessário que se apresentem as evidências para dizer então como será o seu julgamento. E o que essa mulher então, essa grande meretriz, ela se encontra sentada num lugar sobre muitas águas. A ideia é que elas, como se ela estivesse assentada sobre o mar, uma quantidade de águas que os nossos olhos não podem ver o fim. É como você estar aqui na beira da praia e você procurar o fim do oceano. Seu olho pode chegar até determinada distância, mas você nunca vai conseguir enxergar o outro lado. O outro lado está muito longe, está muito distante para a capacidade dos olhos humanos. Assim, o Senhor começa a descrevê-la assentada sobre essa grande quantidade de água, o que depois entenderemos também bem mediante a descrição que aqui está sendo colocada. O versículo 2 então começa a trazer os atos dessa grande meretriz. Ela se prostituiu com os reis da terra. É curioso, João agora começa a ver a maneira como a grande meretriz ela age no mundo. É interessante pensar que antes de uma sociedade sucumbir mediante a prostituição, primeiro os seus reis e os seus governantes, eles precisam se envolver com os mesmos atos.
Pense basicamente numa igreja saudável. Como igrejas saudáveis deixam de ser saudáveis. Nunca, usualmente, acontece mediante a ação das pessoas que estão assentadas aí. Usualmente, acontece com quem está no lugar onde eu estou aqui. Por quê? Porque na medida que Satanás muda a mente do pastor de uma igreja saudável, e ele começa, ao invés de pregar o que a Bíblia diz, o que Deus ensina, o que o Senhor fala, para falar as coisas que ele pensa, que ele acha, ou que ele imagina que sejam boas, deixando de dizer o que Deus diz, a corrupção, ela sai do púlpito e começa a tomar a mente da igreja. Usualmente, os santos são os primeiros a se retirar quando essas coisas acontecem. Os verdadeiros crentes que veem o pastor sucumbir nesses caminhos tortuosos, eles começam a fugir, eles começam a encontrar outros ambientes onde eles conseguem permanecer na presença do seu Deus. Mas Satanás usa os enganadores para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. E assim, igrejas que no passado eram baluartes da verdade, hoje estão nas suas portas, por exemplo, com marcas do pecado. Igrejas que defendiam a família, que defendiam a Deus como Senhor da igreja, que defendiam o ensino cristão para os filhos, hoje estão preocupadas com toda sorte de ideologias, ensinando loucuras e estimulando os crentes a pecar. Esse estímulo, ele tem crescido, inclusive dentro da igreja de Deus. É curioso pensar que essa é a ação da grande meretriz. Reis, em Apocalipse, não necessariamente significa reis, que tem a coroa na cabeça. A gente vai ver que em outro lugar aqui, isso também será apresentado. Mas a ideia é que ela se prostitui com os líderes, com aqueles que governam, com aqueles que estão à frente do povo. E na medida que ela se prostitui com eles, ela oferece algumas coisas. Aqui é dito que é dado o vinho da sua devassidão. O vinho que não vem para trazer alegria, mas ele vem para devastar, para destruir, para corroer. E esses que tomam desse vinho, eles se tornam embriagados na medida que eles vão participando dos atos promíscuos dessa que é chamada de a grande meretriz. Obviamente, nós não podemos desconsiderar o fato de que quando falamos aqui de prostituição, também estamos incluindo os atos relacionados aos atos sexuais. A depravação da sociedade, usualmente, ela se começa na medida que os critérios da Escritura, eles começam a ser abandonados. Olhe para as sociedades, como elas têm sido atacadas, especialmente o cristianismo. Hoje, ataca-se a família. Por quê? Porque o marido e a esposa não podem conceber algo tão ruim assim. A própria ciência, ela reconhece hoje que famílias que têm um pai e uma mãe unidos, elas constroem famílias mais saudáveis do que famílias separadas. Isso é natural. Não há uma distinção entre cristãos ou não cristãos diante dessas pesquisas. Porém, uma família cristã, tendo um pai e uma mãe exercendo a sua função dentro do lar, eles vão fazer algo que é glorioso. Porque na medida que eles têm os seus filhos, eles não somente atuam na igreja de forma verdadeira e disposta para que a sua igreja seja um ambiente onde os seus filhos possam se encontrar protegidos, mas eles também ensinam os seus filhos a crescer e se manter na presença do seu Senhor e do seu Salvador. Isso, para Satanás, é a pior construção possível. Tudo que ele quer é ver casamentos destruídos,
onde ele pode entrar e corromper a mente de um ou de outro, fazendo-os ser tentados pela prostituição do mundo, e na medida que eles fazem assim, eles não veem como eles afetam seus filhos, como eles afetam os seus relacionamentos, como eles destroem o seu próprio coração e a sua mente. E quando eles finalmente percebem para isso, tudo já foi destruído. Na maioria das vezes, a consciência só vem quando tudo já está perdido. E esse fim, obviamente, é exatamente o fim que a grande meretriz gostaria para todos os relacionamentos dentro de uma sociedade comum. Ela quer a destruição. Essa grande mulher, ela não trabalha sozinha. Essa meretriz, o versículo 3 nos diz, ela se usa de armas de outro dos grandes representantes desse império das trevas. Você vai se lembrar bem, uma besta escarlate, com nomes de blasfêmia no seu corpo, com 7 cabeças e 10 chifres. Você se lembra dessa descrição? Algumas semanas atrás, nós falamos sobre a besta que emerge do mar. A besta que emerge do mar, que se levanta como um poder político e econômico, que ela vem e é usada por Satanás para trazer males à sociedade e perseguir a igreja de Cristo o tanto que ela puder, mediante o uso do poder político e econômico. E a ideia agora, olha que coisa curiosa, essa grande meretriz, ela usa essa grande besta como se fosse um animal de carga. Quando a gente vê a grande besta, dá medo, né? A grande meretriz não tem medo da grande besta, não. É como se fosse um cavalo, um pônei para ela. Ela sobe, ela monta nesse animal, e esse animal a leva para cometer todo tipo de atrocidade possível por causa do seu poder. A besta, ela serve a meretriz. E na medida que essa besta serve a meretriz, o poder da grande meretriz cresce de forma exponencial. Se ela podia atuar na mente dos homens, agora ela pode usar todos os meios possíveis para corroer a sociedade. Ela pode fazer tudo permitido, tudo aceitável. Você consegue ver essa grande meretriz atuando na sociedade que você vive? Você consegue ver como, de forma objetiva, cada vez mais para nós, o poder político e o poder econômico, aparentemente eles estão atuando para Satanás, para corromper os valores de Deus, para questionar os mandamentos de Deus. Eu não sou tão velho assim, mas eu lembro que talvez 20 anos atrás, era muito difícil ouvir, por exemplo, falar de divórcio, ainda mais dentro da igreja. Eu me lembro muito bem de participar de igrejas grandes e cheias, onde praticamente todos os casais eram casados ainda, e aniversário de 40, 50 anos de casado era algo comum. Hoje não é mais assim. Hoje a igreja lida com a separação dentro da própria igreja. Hoje a gente não pensa mais em adultério do lado de fora. A gente não olha mais para fora para pensar em como a sociedade tem pregado isso. Lá fora, a gente não precisa nem falar. Os números carnavalescos para nós, eles são mais que suficientes, não é verdade? Em um carnaval, em um dia, o homem beija 100 mulheres. E essa é a meta que ele estabelece para cada dia de carnaval. E depois todo mundo fica doente e ninguém sabe o porquê, né? Mas esse é só um detalhe. Que tipo de devassidão é essa? Que agora não só é aceita pela sociedade que a gente vive, mas ela é engrandecida.
um youtuber famoso, um tiktoker famoso, que faz atrocidades assim, ele ganha views, ele ganha patrocínio, ele ganha dinheiro, e aí as crianças que estão crescendo fora dos valores cristãos, elas estão aprendendo o quê? À medida que seguem esses seus exemplos. Se a coisa está ruim, eu não quero pensar o que vai acontecer daqui 10, 15 anos. Porque o resultado provavelmente vai ser pior do que o que a gente está vendo agora. Mas fato é, não é verdade que a sociedade tem se destruído política e economicamente? Hoje a economia, ela busca aceitar e estimular coisas que são totalmente contrárias à igreja. Hoje, apesar do povo, como o povo brasileiro, ser contra o aborto, a política diz que o aborto pode acontecer. Hoje, apesar da igreja se levantar contra o estímulo do pecado, a política e a economia dizem que loucuras como cirurgias em crianças são algo que devem ser estimulados. E no mundo afora, crianças de pouca idade, elas já estão tomando hormônios para uma possível mudança de sexo. É curioso, eles não podem dirigir, eles não podem ter conta no banco, eles não podem tomar decisão própria, mas no que diz respeito à depravação, eles são autônomos. Meu irmão, se você olha para tudo isso e você não vê a grande meretriz agindo, de duas uma, ou você quer ser cego, ou você simplesmente não está olhando direito. Porque para nós, a ação dessa grande meretriz, ela é funcional no meio da sociedade que a gente vive. Ela está corrompendo tudo e todos, e na medida que ela avança, ela vai continuar fazendo esse mal. Mas essa não é para a gente temê-la, preste atenção, isso é um julgamento. Isso aqui é um reconhecimento dos atos dessa grande meretriz, porque aqui ela está sendo julgada. No versículo 4, ela continua, ela se acha mulher vestida de púrpura, de escarlata, adorada de ouro, pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Aqui eu vou usar uma exceção que eu aprendi com o pastor Leandro Lima, porque traduzir tudo que está escrito nesse versículo aqui não é decoroso a uma situação aberta como nós estamos. Porque se você traduzir a cabo todas as palavras que estão sendo usadas aqui, elas não vão falar simplesmente as palavras que você está vendo, com seus olhos aí lendo. Aqui existem atos de depravação moral que estão sendo descritos na língua original, que é impróprio para menores de 18 anos, por exemplo. A ideia dessa besta e dos utensílios que essa grande meretriz utiliza é que tudo parece belo e maravilhoso. Olhe os elementos: púrpura, escarlata, ouro, pedras preciosas. Parece bonito, não parece? Você está olhando para isso, se você ganhar um colar de pedras preciosas do seu marido, você vai ficar feliz ou triste? Vai ficar feliz. Você vê o colar de ouro maciço, 18 quilates, é esplendoroso, não é verdade? A beleza, aparentemente. Mas a descrição é que tudo isso é simplesmente um disfarce. Porque esse ouro, essas pedras escarlates, pérolas, elas estão tentando fazer com que o que é horrendo, o que é horrível, o que é totalmente deplorável,
ele se torne de alguma coisa bela. É a mesma coisa em um filme, por exemplo, de zumbi. Você pegar o zumbi, colocar um terno bonito nele, colocar um sapato e dar um banho e esfregar. Ele continua sendo um zumbi, com a pele toda caída, morto, vivo, é um ser inconsciente, desprezível. Se você botar uma roupa bonita nele, qual o resultado? A ideia do filme de terror, né, de zumbi, é que ele vai continuar correndo para tentar comer você. Mesmo se ele estiver usando um terno bonito e um sapato bem colocado, não é verdade? Porque o que tem no interior é completamente destruído, deplorável, horrível. E essa é a imagem dessa besta. Por fora, aparentemente é bom. Por dentro, tudo está corrompido, cheio de devassidão. E é isso que essa grande meretriz usa. É assim que essa grande meretriz, ela atua. A ideia dessa grande meretriz é tornar o que é errado em algo que aparentemente é bonito e aceitável. Você já pensou, por exemplo, em como o adultério é visto hoje na sociedade? A gente não está longe disso daqui, não. Se você ligar uma novela, por exemplo, hoje, você pode ser levado, na medida que os capítulos vão se dando, a torcer para um homem abandonar a sua esposa para ter relações com outra mulher. Isso acontece ou não acontece? Nós somos levados a isso, porque o estímulo que nós recebemos por meio da sociedade, da cultura que nós temos, é que essas coisas devem ser aceitas, normalizadas. Hoje de manhã, o presbítero Almir falou um pouco disso aqui, não falou? De como o homossexualismo foi normalizado, de como tudo começou com piada, depois com personagens engraçados, depois com os próprios homossexuais dentro da própria televisão, e hoje é uma instrução. Eles estão dentro das escolas, ensinando as crianças a serem o que elas não nasceram para ser. E o estímulo é infinitamente maior do que o estímulo natural. Você pode ir em qualquer escola que você for, pública, por exemplo, e procurar algum professor, alguém que vai falar assim: não, você menino, você deve ser um homem. Esse estímulo não existe. Todos os estímulos são voltados a você pode ser o que você quiser. Em sociedades mais livres, não é o caso da nossa, até o momento, a liberdade chega a tal ponto que a expressão é ainda mais grotesca. Nos Estados Unidos tem crianças na escola que andam como cachorro, como gato, e todos na escola são obrigados a tratá-los como cachorro e gato. Tem escola que o diretor da escola, ao ver um menino cachorro, ele é obrigado a fazer cafuné no menino, porque se fosse um cachorro, ele ia ter que fazer cafuné no cachorro. Tem que dar uma cumbuca de leite e comidinha na vasilha, para ele comer igual um cachorro. E se ele quiser fazer as necessidades dele no meio da rua, no meio do corredor, ele pode, porque quem impede um cachorro de fazer isso? Isso é natural, mas isso está sendo aceito, estimulado. Loucura. Isso é ação comum, é uma ação normal? Não. Isso é algo podre, fantasiado de algo belo. É algo horrível, com algumas pérolas, com algumas pedras preciosas e com ouro, para enganar as pessoas a respeito da verdade. Na fronte dessa grande mulher, dessa grande meretriz, está escrito aí no versículo 5, que está escrito um nome: Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Apesar de fisicamente ela se apresentar como algo belo,
no seu nome ela não carrega algo belo. Ela carrega o nome genuíno e verdadeiro dela. Ela é a mãe de todas as meretrizes. Essa grande meretriz, ela é a agente de toda prostituição. É ela que estimula toda essa prostituição. Nasceu nessa grande meretriz e dela se espalha o mundo afora. E ela também é a mãe de todas as abominações da terra. Abominações da terra são aquelas coisas totalmente contrárias à naturalidade. Hoje em dia é até crime falar algumas dessas coisas, mas não deixa de ser abominações. A insanidade levada ao cabo, ao último nível, como se fosse algo natural e aceitável. O que essa grande mulher então ainda apresenta, João vê no versículo 6, essa grande meretriz embriagada. Lembre-se, ela dá o vinho para os seus reis, para os seus senhores, o vinho da devassidão, mas ela bebe um outro vinho, ela toma algo diferente dos seus súditos. O vinho que ela toma é o vinho do sangue dos santos, é o vinho do sangue das testemunhas de Jesus. Meus irmãos, eu não sei se você consegue compreender a complexidade disso daqui. A palavra de Deus nos diz em outro texto que Satanás está ao nosso derredor, pronto para nos devorar, como um animal comum? Não, como um leão que ruge, um leão poderoso, pronto para nos devorar. A ideia da grande meretriz é exatamente essa. Ela está como um leão que ruge atrás da igreja de Cristo. Qual o objetivo dessa grande meretriz? Tomar o sangue dos servos de Deus. Observe bem, ela não pode tomar os servos de Deus para si, mas isso não quer dizer que ela não pode beber o seu sangue. Ela não pode tirar os servos de Deus, por exemplo, da salvação eterna. Ela não tem esse poder. Aqui é o julgamento da grande meretriz. Ela já foi julgada, ela está sendo julgada. Mas ela pode, se possível, beber o sangue dos filhos de Deus. E como que essa grande meretriz bebe o sangue dos filhos de Deus? Qual é a ação? Qual o momento, a função? Ela bebe o sangue, não numa ideia de morte explícita, porque aqui a grande meretriz não causa morte. A gente viu Satanás agindo, matando a igreja, perseguindo a igreja para matá-la, mas não é o caso da grande meretriz. A ideia da grande meretriz é de uma tortura sangrenta. A ideia da grande meretriz é que ela vai nos fazendo sangrar devagar. Na medida que o sangue escorre, ela toma esse sangue com alegria e prazer. E como é que a grande meretriz faz com que a igreja sangre? Qual é o meio? O meio, meus irmãos, é a prostituição do nosso coração e da nossa alma. Ela atua de uma maneira escondida, ela não revela os seus atos, mas ela está tentando todos nós que estão aqui. Ela está tentando você, marido, a olhar para mulheres que não são a sua. Ela está tentando fazer com que você comece a admirar fotos de outras pessoas que você não deveria nem mesmo olhar, que é o que a Escritura ensina. Tire os seus olhos se eles estão te levando a pecar. Mas na medida que você olha, que você vê, que você gosta, essa grande meretriz, ela está começando a te fazer sangrar devagarinho. Ela está fazendo com que você, esposa, também comece a sangrar no mesmo sentido. Quando você começa a olhar para aquele homem do seu trabalho, da sua faculdade, ou o seu chefe, sei lá, com olhos que você não deveria olhar. Quando você começa a sentir uma atração, seja ela
física ou emocional por pessoas que você não deveria sentir. Isso te faz sangrar. E esse sangue, ele começa devagar a te fazer sangrar. Não é uma decapitação que sua cabeça cai. Não. É um sangramento devagar. Porque a prostituição, ela não leva ao adultério em 2 segundos. Ela leva devagar um homem de Deus a cometer atrocidades. Usualmente começa escondido dentro da sua casa. Ou mediante olhar para lugares onde você não deveria. De repente ela cresce. Ela vai começando a se tornar algo que você já começa a tocar em quem você não deveria tocar. Você começa a tomar iniciativas que você não deveria tomar. Seja ir para um café com quem você não devia. Seja sair para um jantar com quem você nunca deveria ter saído para jantar. E na medida que isso se envolve, te envolve e cresce, essa grande meretriz, ela não está mais tirando um pouco de sangue, não. Ela já está drenando tudo que você tem. Mas o objetivo dela é destruir a sua vida. Preste atenção, meus irmãos. A grande meretriz quer destruir você. Ela quer que você não tenha mais força para se levantar para uma vida justa e reta. Ela quer que você não tenha mais força para voltar a ser o marido que você deveria ser, ou a esposa que você deveria ser. Ela quer que você continue sangrando e sangrando, e continue vivendo uma vida deplorável, depravada, destruída. Enquanto ela puder fazer isso, enquanto ela puder te tentar, ela fará o possível para que você não volte aos caminhos do Senhor. Meus irmãos, quantos já caíram nesse caminho? Quantos já foram embriagados pelo vinho desta mulher? E quantos ainda estão sendo tentados por ela? A questão é, será que ela quer o bem desse povo? Não, ela está os fazendo sangrar. Tudo isso tem um preço que será cobrado. Não adianta a gente achar que a gente vai se eximir disso. Uma hora o preço vai chegar, e uma hora a gente vai ver o resultado disso. No nosso coração, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Essa grande meretriz, ela não vem brincar, ela vem para destruir completamente. João, ao ver essa mulher, ele fica espantado, ele fica com medo porque ele está vendo o que ela está causando à igreja. Ele fica espantado porque ele está vendo ela se embriagando do sangue dos fiéis. E aqui a gente tem que perceber a realidade. Se ela está se embriagando do sangue dos fiéis, é porque tem muito infiel, né, envolvido na sua embriaguez. A gente não pode achar que está todo mundo livre, não. Ela está tentando destruir você agora. E a gente tem que abrir os nossos olhos para isso. Isso é um julgamento, mas é um julgamento que nos dá descrição. E o medo de João não é o medo de falar assim, não tem como vencer ela. Não, João não está preocupado com vencer ela, não. Mas João está vendo o caos que essa mulher está causando. E ele está advertindo a igreja, espantado. Ele está dizendo, cuidado. Porém o anjo que vem, ele visa e fala, por que você está admirado? Ele vai mostrar o fim dessa mulher e da besta que está com ela. Primeiro, a besta, a descrição aqui é breve. O fim da besta ele vai ser descrito mais à frente. Depois que Satanás for preso, ele, a besta, todos os seus aliados, eles serão destruídos. A besta tem uma frase que resume aqui, que é objetiva e clara, está no versículo 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, e
caminha para a destruição. Para onde que a besta está indo? Destruição. Ela ainda age, ela continua agindo, mas ela vai ser destruída. Isso aqui já está definido. O julgamento da besta já foi feito. A gente já falou sobre isso algumas semanas atrás. Porém, o alvo aqui é a grande meretriz. Ela continua agindo, mas observe o que esse anjo começa a falar dela. Aqui está o sentido, versículo 9. A quem tem sabedoria vai entender. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis, dos quais caíram 5, existe outro ainda não chegou. Quando chegar, deve durar pouco tempo. E a besta que era e não é, e também é, ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. A ideia aqui é uma ideia de continuidade do poder dessa grande meretriz. Ela não governa sozinha, ela governa mediante impérios. Aqui a ideia de reis não é que são 8 reis na história, a ideia é que são grandes impérios que vão vir governar o mundo. Nós vimos isso em Daniel. Daniel viu nos seus sonhos 4 grandes impérios. Esses 4 que finalizam lá com Roma, eles tentaram exercer domínio. Aqui a descrição é de 8, mas não fala quando começou a contagem. Pode contar, por exemplo, a Babilônia, lá de Gênesis, que era um grande império e tentou alcançar até os céus, mas foi imediatamente impedida pelo poder de Deus. A contagem pouco importa. A meu ver, a gente gastaria muito tempo à toa, ficar procurando quem são os 8 impérios. Fato é que, olhe, que desses impérios, 5 já foram, um existe e outro ainda não chegou. A ideia do outro não chegou é uma ideia que se coloca próxima da construção do homem da iniquidade, do que Apocalipse vai chamar do último anticristo. A ideia é que quando esse último rei chegar, ele vai tornar não só o seu poder tão glorioso a ponto de destruir a igreja por meio dessa grande meretriz, mas observe que esses 7, eles serão carregados com ele. Se a gente olha para os impérios das escrituras, a gente vê o seu mal. A ideia é que o último, ele vai carregar todos esses maus juntos. Ele vai somá-los e ele vai sobrepujá-los. Então a ideia do anticristo, do último, daquele que virá para perseguir a igreja e destruir a igreja, é de algo voraz, extremamente poderoso. E é por isso que há detalhes como esse do versículo 10, tem que durar pouco tempo, porque se durar muito tempo, o mal que vai fazer é um mal muito grande, é pouco tempo, pouco poder. É isso que é dito, por exemplo, lá na frente vai ser dito sobre Satanás ser solto, lá no capítulo 20. Quando Satanás é solto, a ideia ali, a gente vai chegar lá, obviamente, para destruir a igreja. A ideia é que a igreja venceu, todos os eleitos são salvos, Satanás então é solto para matar a igreja. Só que Deus solta ele e fala assim: vai ser por muito pouco tempo que eu estou vindo para julgar a terra. Eu não vou deixar a minha igreja padecer na mão de Satanás eternamente, não. E é por isso que o juízo vem, o juízo continua caindo sobre esses que se levantam contra Deus. Essa besta, então, que era e não é, ela é o 8º, mas o versículo 11 diz: caminha para a destruição. Não tem nenhum inimigo de Deus que está caminhando para a salvação. Todos estão caminhando para a destruição. E fato é que aqui a gente tem que reconhecer que tudo isso está sendo usado pelo Senhor para exercer o seu juízo sobre os homens. Essa besta, ela não faz o que ela quer, ela não tem autoridade sobre tudo, ela tem o poder sobre os seus, mas veja bem, a igreja sempre sobrepuja os inimigos de Deus.
gente não deve sucumbir para ela. A ideia da luta da igreja com a grande meretriz é exatamente essa. Versículos seguintes, eles vão descrever essa luta. Vai falar de uma peleja do cordeiro com a igreja, e esses lutando e tentando resistir a essa grande meretriz. Mas olhe lá no versículo 14, eles vão pelejar como o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. E logo na frase seguinte, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Meus irmãos, a igreja foi chamada para vencer. A nosso chamado não é para a gente ser destruído, nós fomos chamados para vencer. Mas como que nós vamos vencer? Na medida que nós vivemos uma vida justa. A palavra também ensina sobre o quão saudável uma igreja é. No passado, vários teólogos já fizeram até estudos sobre níveis de igreja saudável, de quanto uma igreja é mais saudável do que outra. Todas essas ideias, elas se retêm ao fato de que as igrejas mais saudáveis são as igrejas onde os crentes buscam mais a Deus e ouvem mais a sua voz. Na medida que nós buscamos mais ao Senhor, ouvimos a voz do Senhor e obedecemos ao Senhor, não só a nossa casa se torna mais saudável, mas a nossa igreja também se torna mais saudável. Porque hoje ainda existem igrejas, por exemplo, onde todas as atrocidades da cultura, elas não atuam, elas não corrompem a igreja e não corrompem a sociedade. Porque a igreja tem ouvido a voz de Deus. Porque a igreja ainda tem escolhido andar com o seu Senhor. E esse é o grande segredo da luta contra essa grande meretriz. Essa grande meretriz, ela só vai sangrar você se você parar de ouvir a voz do seu mestre e começar a ouvir a voz do seu coração, dos seus desejos, dos seus anseios, ou seja lá o que for. Mas se você ouvir o seu mestre, por que motivo você sangraria? Não nas mãos da grande meretriz. Pode ser que um inimigo impiedoso venha para matá-lo como mataram a Cristo, mas não sangrá-lo na medida de tomar o seu coração mediante aos pecados da prostituição. Isso não. Os servos de Deus, eles ouvem a voz do seu mestre e eles andam com o seu mestre. Eu, há pouco tempo, estava em uma igreja, e essa igreja, basicamente, ela chamou a nossa atenção, porque todos os casais juntos com os seus filhos, nenhum separado dentro da igreja, nenhuma família em crise, nenhuma distúrbio familiar, ninguém tendo problemas com pornografia, adultério, pelo menos aparentemente. Mas a gente olhava e a gente falava assim, gente, mas o que está acontecendo aqui? E a grande diferença para nós é uma busca real da presença de Deus na vida deles. A gente ia na casa daquelas famílias e não tinha uma refeição onde a Bíblia não era lida. Nenhuma. Podia ser café, almoço, janta, lanchinho da tarde ou lanche da madrugada. Antes de comer, eles pegavam a Bíblia e liam. Eles cantavam várias vezes por dia juntos, louvando ao Senhor dentro da sua casa. Eles liam a Bíblia junto, marido e mulher. Eles pegavam as escrituras, eles meditavam juntos. Eles buscavam a presença do Senhor em oração. Quando você começa a ver todas essas coisas, você percebe por que a igreja deles era tão bonita, era tão bela, era tão gloriosa. Não é porque eles são bons, mas é porque eles estão permitindo que Deus haja no meio deles. Porque em vez de ouvir a voz que vem de fora, eles estão ouvindo a voz que vem de dentro. Eles podiam passar o dia inteiro na televisão, não podiam? Vendo séries, minisséries, filmes,
podiam passar o dia inteiro no celular, no TikTok, no Instagram, no Facebook. Eles podiam fazer várias dessas coisas, mas eles estavam escolhendo andar nos caminhos de Deus. São escolhas simples, aparentemente simples, mas se você pensar bem, você consegue viver assim? Você consegue passar uma semana com a sua TV desligada? Não precisa ficar nervoso, não. Calma. Não é obrigação, não. Mas provavelmente a maioria de nós está viciado na televisão, no celular, em outras coisas que estão tomando o seu tempo todo. E aí você vem à presença de Deus e fala assim: mas Deus, eu não tenho tempo para o Senhor. Eu não estou conseguindo ler a Bíblia. Eu não consigo cantar. A gente lá em casa não consegue fazer o culto doméstico. As coisas não funcionam. Por quê, meu irmão? Por quê? Porque Ele não é a prioridade. A verdade é essa. Porque as suas prioridades estão onde a grande meretriz mais atua. Onde ela mais atua. Se você abre agora aí, não é um desafio não, seu Instagram, se você abrir no lugar onde aparecem coisas aleatórias, qual a chance de não aparecer alguma coisa sexualmente deplorável? É muito pequena. É muito pequena. Na maioria das vezes, a sexualização vem gratuitamente para você, onde você está, e você não acha que aquilo está te seduzindo, mas está. Por que muitos, desde cedo do seu dia, começam a ouvir a voz dessa grande meretriz? Porque a primeira coisa que você faz quando você acorda de manhã, é pegar o seu celular e começar a rolar. E na medida que você faz isso, coisas que você não deveria ver, você começa a ver. Coisas que você não deveria pensar, você começa a pensar. Coisas que você não deveria sentir, você começa a sentir. Você acha que isso é à toa? Você acha que isso é aleatório? Ou você acha que isso é a grande meretriz entrando dentro da sua casa, dentro do seu quarto, dentro da sua mente, corrompendo tudo que você tem, que você é? Meu irmão, isso é uma guerra. Nessa guerra, a grande meretriz, ela não usa nenhuma estratégia limpa. Ela é suja. Ela é cheia de abominações e imundícias. Não espere que ela não jogue sujo com você, não, porque ela vai jogar. É assim que a grande meretriz atua, e ela está tentando fazer com que o povo de Deus caia nas suas garras para os destruir. Mas o fim disso, e aqui encerramos, o fim disso é que no final dessa narrativa, essa grande meretriz, ela vai oferecer prazeres que não são mais suficientes aos seus súditos. A ideia lá dos versículos 16 é que, na medida que essa grande meretriz ela vai fazendo os atos dela, ela vai sendo odiada. Eles vão odiando a grande meretriz. Por que eles odeiam a grande meretriz? Porque os seus prazeres são passageiros. Porque ela não pode oferecer algo eterno. Ela não pode oferecer algo que vai permanecer. Ela pode te dar vislumbres de alegria, mas ela nunca te dará satisfação plena. E é curioso que aqui quem percebe isso são os ímpios. Os ímpios é que agora olham para a grande meretriz e eles odeiam ela. É isso que o versículo 16 está dizendo. Eles odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. A descrição é simples. Nem os ímpios suportarão esse mal até o fim. O pecado tem consequências e eles já estão vendo isso.
não são ditas hoje no mundo que a gente vê. Temos falado, sociedade, né, tem falado muito de mudança de sexo. O que a sociedade não fala é como a maioria desses que mudam de sexo acabam cometendo suicídio. Por quê? Porque o que eles fazem não pode trazer satisfação para eles. Porque você não pode mudar o que é natural a você. Simplesmente a promessa, ela não bate com o que eles recebem. E lá no final, quando você vê, quando você olha para si, passando por tudo isso, você reconhece: isso não foi suficiente, a minha vida foi desgraçada, foi destruída, eu não quero mais viver. É isso que os homens têm dito hoje. Eles já odeiam a grande meretriz. As suas abominações não são gloriosas como aparentavam ser. O que é ouro não era tão belo e precioso assim. E a descrição então, ela termina com o Senhor julgando essa grande cidade, essa grande meretriz. O Senhor faz com que ela caia do seu domínio, do seu poder, ela faz com que ela perca a sua força. E assim, no capítulo 18, que veremos em breve, o Senhor vai julgar e anunciar o fim dessa grande meretriz. Meus irmãos, como aplicar isso para as nossas vidas hoje? Isso não é novo nas Escrituras. Vocês se lembram da mulher de Potifar, não lembram? Seduzindo um jovem judeu, querendo levá-lo para sua cama, mesmo sendo casada com um dos governadores do rei. Aquilo ali não é novidade, aquilo se repetiu por milhares de vezes na história, isso continua se repetindo até hoje. O mundo de hoje chama o povo ao prazer. Hoje a chamada do mundo é que você tem que ser feliz. E para você ser feliz, você tem que fazer o quê? Viver uma vida deplorável, devastada, tendo relacionamentos completamente vazios. Hoje, um homem e uma mulher, eles podem ter vários parceiros e ter o seu coração totalmente vazio e triste. Eles são cheios aparentemente de vida, mas no fim do dia eles estão sós, magoados, machucados e destruídos. Porque é isso que essa vida traz. É isso que é o resultado da ação da grande meretriz do mundo que nós vivemos. Não permita que você se engane, meu irmão. Isso não é só para o outro. Isso é para você também. Se você deixar que a grande meretriz governe o seu coração, não espere que o prazer permaneça. Ele vai acabar. E o sofrimento que virá será infinitamente maior do que o prazer que você tem agora. Não se engane. Essa é a verdade. Essa é a verdade que nós vivemos hoje. Mas acima de tudo, você tem que se lembrar de algo fundamental. Cordeiro Jesus Cristo, Ele morreu para te resgatar desse império de trevas. Se você hoje se vê entregue a esse império de devassidão, se hoje, ao olhar para o seu coração, se hoje olhar para a sua vida, você se vê preso nas mãos dessa grande meretriz, se você vê que ela tem domínio sobre seus pensamentos, sobre suas vontades, sobre seu coração, Cristo Jesus é mais do que suficiente para te restaurar a paz, para perdoar os seus pecados e para te dar uma nova vida em Cristo Jesus. O fim
que a grande meretriz traz, ele não é o fim eterno, porque Cristo é quem dita a última palavra. É Ele quem vai te perdoar do seu pecado, se humildemente você se aproximar dEle, clamando pela sua misericórdia e graça. Para o povo de Deus sempre existe a possibilidade de resgate. Por isso que a gente começou falando de um Deus resgatador. Ele pode te salvar do seu pecado. Não permita que os seus dias continuem sendo os mesmos. Deixe Deus agir na sua vida e salvar o seu coração e quem sabe a sua família, o seu casamento, das garras dessa grande meretriz que quer te destruir até o fim. Que Cristo possa te salvar e te resgatar. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus.